Oi, gente, estamos de volta com mais uma receita para o canal. Vou trazer para vocês a ansiedade, mas não é essa versão, essa é a inspiração. Vou trazer uma menor, mais simples de fazer. Essa foi a minha primeira tentativa, mas eu não gostei do resultado dos dentes, então parei aí. Vou mostrar para vocês como fazer, mas aí fazendo de uma forma bem melhor. Bom, já tem outra emoção aqui no canal, eu já tenho a receita da tristeza. Se vocês quiserem, entre aqui no canal que vocês vão achar a videoaula completa dela. E vamos então começar a receita da tristeza. Eu vou começar pelos pezinhos, os pezinhos são bem simples. Eu tô usando fio fino, eu gosto de usar a linha Fiore da Euro Roma e agulha 1,75. Vou começar com o marrom escuro, fazendo o anel mágico, e vou colocar 6 pontos dentro do anel mágico. Eu quero saber de vocês, qual é a próxima emoção que vocês querem aqui no canal? Bom, depois de colocar os 6 pontos, eu posso fechar o anel. Vou fazer uma carreira de aumentos, que é colocar 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto da carreira de base. Então, colocando 2 pontos em cada um dos pontos da carreira anterior, eu vou ter um total de 12 pontos. Essa é a abertura total para o pezinho da ansiedade. Fica assim. E agora a gente vai trabalhar carreira reta. Eu uso esse fiozinho só para marcar, é o jeito que eu gosto de marcar, mas se vocês quiserem usar o marcador de ponto de vocês, fiquem à vontade. Eu vou fazer 4 carreiras. Depois disso, a gente corta o fio. Bom, fica assim. E vamos fazer 2 pezinhos assim. Depois vamos fazer a barra da calça e unir nesse pezinho partindo para a perna. Eu faço assim porque a barra da calça da ansiedade é uma barra larga, né? Então, fica bem legal fazendo assim porque a gente não precisa fazer costura. Agora vamos com o fio marrom mais claro fazer 18 correntes. Assim. Fechamos com um ponto baixíssimo, fazendo um anel. E agora vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Então, se são 18 correntes, essa carreira vai ter 18 pontos baixos. Fica assim. Chegando no último ponto, a gente não vai fechar a carreira. No primeiro ponto que a gente fez, a gente já coloca o ponto ali em cima mesmo, para a gente começar a trabalhar de forma oval com o meu amigurumi. Então, terminando essa primeira carreira, a próxima vai ser 4 pontos mais diminuição. Aí a gente vai começar a fechar. Essa é a barra da calça. Bom, fica assim. Vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Dessa vez vai ser 3 pontos mais diminuição. Assim a gente chega na abertura de 12 pontos, que é a abertura que a gente tem pro pezinho. E agora a gente faz mais uma carreira, só que uma carreira reta de 12 pontos. Depois disso a gente vai unir a barra da calça ao pezinho. Bom, tá aqui. Essa parte é um pouquinho difícil. Eu gosto de sempre abrir o crochê para poder encaixar melhor. Eu vou colocar esse pezinho por dentro. Vou usar o fiozinho, né, que fica para me auxiliar. E tentar unir os pontos para mim ficar mais fácil. Mas essa parte não tem uma regra. Eu gosto de colocar o próximo ponto, que seria da barra da calça, no próximo ponto, que seria do pezinho. Mas não tem essa obrigação, vocês podem encaixar em qualquer momento. O importante é estar na sequência da barra da calça. Então agora eu vou entrar no ponto da barra da calça, procurar o ponto do pezinho, passando nos dois, e fechar o ponto baixo. Eu vou fazer isso nos 12 pontos, porque se eu tenho 12 pontos na barra, os 12 pontos no pezinho, vai bater a conta bem certinho. Ó, como eu disse, é um pouquinho difícil de encaixar. Então, precisa largar, vai puxando, faz com bastante cuidado, porque não pode ficar sem pegar os pontos. Porque senão vai ficar algum buraquinho, o enchimento pode ficar aparente.
Agora, se você não gostar de fazer dessa forma, eu faço assim para evitar costura. Eu prefiro fazer tudo direto no crochê, mas se você preferir, você pode depois apenas costurar o pezinho. Depois disso, dessa carreira, a gente vai fazer mais 7 carreiras. Com a união do pezinho à barra da calça, precisamos ter 8 carreiras de 12 pontos. Essa é a altura da perninha. Então, a gente faz uma perna, corta o fio. Na segunda, a gente não corta, mantém o fio na agulha. Bom, esse é o resultado da perninha. Como eu disse, um corta o fio, o outro permanece na agulha, porque a gente vai fazer a união. Para a união, eu faço 2 correntes, que é a distância que eu quero entre uma perninha e outra. E eu vou fazer uma carreira de união, mas eu sempre coloco um pontinho a mais. Eu venho nesse último ponto que foi feito, na base dele eu coloco um ponto. Esse ponto a mais é para evitar que fique aquele buraquinho que muitas vezes fica mostrando o enchimento. Afinal, a parte mais importante é a gente fazer amigurumi e a gente se preocupar com o acabamento, né? Então, esse pontinho já garante isso. Então, esse pontinho mais a volta completa na perna, a gente tem um total de 13 pontos. Bom, tá aqui. Chegamos nas correntes. São 2 correntes, então um ponto em cada. Chegando na outra perna, é o mesmo processo. O último ponto que foi feito, na base dele eu coloco um ponto e faço os outros 12 que sobraram para fazer o contorno na perna. E agora voltamos às correntes, só que do outro lado dela, e novamente, um ponto em cada corrente. Essa é a carreira de união das pernas e o resultado dela tem que ser 30 pontos. Às vezes é um pouquinho difícil pegar na corrente. E uma coisa que a gente tem que ficar atento, o primeiro ponto da carreira, que foi o primeiro ponto que a gente colocou na base do ponto feito da perna, ele fica meio escondidinho. Então, a gente tem que sempre se atentar a pegar os pontos bem certinho. Bom, depois dessa união, que resultou em 30 pontos, vamos trabalhar 5 carreiras de 30 pontos. Bom, ficou assim, essa é a perninha. E vamos começar agora o processo de troca de cor. Bom, eu tenho esses 2 modelos. Primeiro, esse aqui que eu fiz, foi a primeira tentativa, onde eu coloquei as trocas de cor na lateral. Eu não gostei muito do resultado. Eu prefiro fazer a troca atrás mesmo, porque assim, é mais fácil trabalhar a receita. De lado fica legal porque fica escondido pelo braço, mas atrás também é um lugar que eu acho ok para deixar a troca de cor. Eu vou passar para vocês, qualquer coisa vocês adaptem a receita para deixar a troca de cor do lado que vocês preferem, ou se vocês quiserem trabalhar alguma troca invisível, aí fica a opção de vocês. Vamos trocar primeiro para o branco. A troca de cor que eu faço é no último ponto feito, eu só fecho ele com a nova cor. É a troca mais simples que tem. Bom, com o branco, vamos trabalhar 2 carreiras retas de 30 pontos, depois 3 carreiras retas em vermelho. Após isso, vamos voltar com o branco e vamos começar as carreiras de diminuição alternadas. Nessa primeira carreira de diminuição, vamos fazer 8 pontos mais diminuição. Repetir isso 3 vezes, ficando com um total de 27 pontos.
E depois a gente faz uma carreira reta no branco ainda de 27 pontos. Bom, ficou assim, depois da carreira reta, agora a gente vai trabalhar uma com diminuição. Vai ser 7 pontos mais diminuição, repetir isso por toda a volta, ficando com um total de 24 pontos. Aí trocamos para o vermelho e fazemos uma carreira reta de 24 pontos. Bom, ficou assim. Agora, outra carreira de diminuição vai ser 6 pontos mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 21 pontos. E depois fazemos uma carreira reta de 21 pontos, ainda com o vermelho. Bom, trocamos para o branco, não vamos mais voltar para o vermelho, já pode cortar. Vamos fazer uma carreira de 5 pontos, mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 18 pontos, e trabalhamos uma carreira reta de 18 pontos. Bom, ficou assim. Agora a última carreira de diminuição do corpinho vai ser 4 pontos mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 15 pontos. Depois fazemos uma carreira reta de 15 pontos em branco e 2 carreiras retas de 15 pontos em laranja. E a primeira carreira em laranja pega apenas na alça de trás, assim a gente já faz um acabamento bem legal. Ó, fica dessa forma, com as 3 carreiras retas. E podemos cortar o fio. Isso finalizou o corpinho, já pode colocar o enchimento e a gente vai começar o trabalho da cabeça. Bom, a cabeça ela é dividida em 3 partes: a boca, a pálpebra e os olhos. Vamos começar pela boca. Trabalhando com laranja, fazemos 15 correntes. Vamos fazer crochê oval. Crochê oval é colocar os aumentos só na primeira e última corrente, mantendo sempre o meio com a mesma quantidade de pontos. Bom, tô aqui com as 15 correntes. Na primeira corrente eu vou colocar um ponto. Eu vou colocar o restante dos pontos depois de fazer a volta. E agora que seriam os pontos do meio. Vamos trabalhar 13 correntes com 13 pontos baixos, um em cada, até alcançar a última corrente. Bom, chegamos na última corrente, eu coloco um ponto e coloco depois mais 2 pontos na mesma corrente. Fazendo isso, ela automaticamente já faz a volta. E os 3 pontos são já a minha parte de aumento. Agora, dando a volta, vamos trabalhar do outro lado da corrente, os 13 pontos do meio. Cada um recebe um ponto, né, as 13 correntes. Esses 13 pontos vão se permanecer retos. E pronto, fizemos a volta, trabalhamos os 13 e chegamos na primeira corrente. Colocamos um ponto no início e agora a gente coloca mais 2 pontos nessa mesma corrente.
Então, em cada uma das extremidades, temos um aumento com 3 pontos. E é neles que a gente vai sempre trabalhar os aumentos. Começando uma nova carreira, o primeiro ponto, a gente já coloca um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. Depois disso, trabalhamos os 13 pontos retos, até alcançar os 3 pontos que estão juntos do outro lado. E agora, nos 3 pontos que a gente tem, a gente vai colocar um aumento em cada. Assim, fazendo a volta. E agora trabalhamos os 13 pontos retos. E agora a gente coloca aumento nos 2 pontos que restam para finalizar a carreira. Assim a gente ficou com 6 pontos numa extremidade e 6 pontos na outra. Agora a nossa última carreira de aumento. E esse passo vamos depois repetir para fazer a parte de dentro da boquinha, só que em outra cor. Eu vou mostrar para vocês depois. Bom, iniciando a nova carreira, a gente tem o primeiro aumento, né, que a gente fez na carreira anterior. Então, nessa carreira, a gente começa com um ponto e um aumento. Após isso, trabalhamos os 13 pontos retos. Assim, agora vamos fazer um ponto mais aumento 3 vezes. Agora trabalhamos os 13 pontos, a parte reta. Assim. E agora, para finalizar, um ponto e um aumento repetidos 2 vezes. Essa é a abertura que a gente precisa. Assim. Agora vamos trabalhar carreira reta. Vamos fazer 5 carreiras retas. Fica assim. Agora vamos trabalhar uma carreira de diminuição para dar uma fechadinha nessa boquinha. Bom, vamos começar então com um ponto mais diminuição. É quase a mesma sequência da última carreira de aumento, só que versão dela em diminuição. Então, um ponto mais diminuição, depois trabalhamos os 13 pontos retos. Assim. Agora, um ponto mais diminuição repetido 3 vezes.
os 13 pontos retos. E agora um ponto mais diminuição repetidos 2 vezes. E depois disso finalizamos essa parte da boca. Assim. Fica assim a parte de trás e essa é a parte da frente, que vai dar o contorno como se fosse do lábio dela. E eu vou unir essa parte ao corpo dessa forma, costurando mesmo. Depois disso, como eu disse, a gente vai repetir aquele passo, só que em preto. Eu vou deixar certinho até onde vocês têm que ir com o preto. E com ele eu vou fazer a costura, de forma que fique como se fosse a parte de dentro da boca, que fica escuro. E por cima desse preto, eu vou trabalhar depois os dentes. A parte da costura eu não costumo mostrar, porque a costura, cada um tem seu jeito de fazer. Mas tem um efeito que a gente tem que procurar na hora de fazer essa costura. A gente não pode deixar marcado nem a parte de dentro e nem a parte de fora com o fio, porque vamos costurar usando o fio que finalizou a parte laranja no preto. Então não tem como ficar aparente. Eu começo tentando costurar de um jeito, faço o ponto, se eu vejo que ficou marcado, que no caso ficou, eu desmanchei e depois eu arrumei. Mas eu vou deixar aí para vocês verem mais ou menos como eu fiz a costura. E vocês ou repetem essa forma que eu costurei, ou vocês fazem da maneira que vocês conseguirem e ficar o melhor resultado. Bom, depois de tudo costurado fica assim. É bom colocar um pouco mais de enchimento para dar mais estrutura, né, nessa boquinha. E eu vou mostrar um acabamento que eu gosto de dar na ansiedade. Vocês conseguem fazer algumas expressões nesse momento. Eu gosto de aproximar os lábios bem no meio, porque isso parece que ela tá forçando um sorriso. Tem até uma cena. Foi de uma cena dela que eu tirei essa expressão. Então, eu puxo o fio aqui pro meio, passo por dentro e eu dou uma puxadinha para juntar essas partes. Na hora de fazer isso, vai empurrando o preto também, porque nessa hora a gente puxa o preto muito para frente por conta do enchimento. Então, vão empurrando ao mesmo tempo que faz essa parte. Senão, na hora que a gente for colar os dentinhos, eles vão ficar muito marcados na frente, não vai dar uma expressão legal. Mas se vocês quiserem também dá para puxar e afinar a parte de externa, né, para fazer realmente um sorriso,
Se vocês colocarem algum arame por dentro, vocês conseguem manipular essa parte. A primeira ansiedade que eu fiz, que é aquela maior que eu coloquei no começo do vídeo, ela tem um arame por dentro. Como ela era um amigurumi bem maior que esse, eu fiz uma estrutura de arame para ficar bem estruturado. E ficou muito bacana, eu consegui manipular o sorriso da ansiedade. E vamos agora trabalhar os dentes. Bom, para os dentes, eu peguei um tecido que eu pintei de branco. Eu uso tecido de lenço umedecido porque ele não desfia. Pintei de branco para ficar bem destacado o branco e fui cortando várias formas assim. Eu fiz como fosse um D de vários tamanhos e depois eu vou colocando um ao lado do outro para saber qual fica melhor. Eu fiz primeiro essa camada com 5 por cima, depois eu vou mostrar que eu fiz, como foi esse outro modelo, eu coloquei um dentinho duplo embaixo de cada lado, porque eu acho que ficou completo e mais legal, imagem melhor. No modelo que eu tenho, que foi que me inspirou a fazer esse menorzinho, tem muito mais dentes, porque ele tá com um sorriso muito mais aberto e tem muito mais espaço. Eu fui colocar a mesma quantidade de dentes nesse outro e não ficou tão legal, então eu recomendo vocês colocarem apenas essa quantidade de dentes. Bom, vamos voltar agora com o fio laranja e vamos trabalhar agora a parte da pálpebra. Ela que vai dar o suporte para os olhos. A gente vai trabalhar também em crochê oval. Vamos fazer 10 correntes. Na primeira corrente a gente coloca um ponto, depois a gente vai colocar o restante dos pontos quando a gente der a volta. E vamos trabalhar os 8 pontos do meio reto. Eu queria saber se estão gostando agora das receitas das emoções aqui no canal. Se vocês estiverem gostando, não esquece de clicar em gostei para eu saber. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Bom, chegando na última corrente, eu já coloquei um ponto e vamos colocar mais 2 para ter os 3 pontos juntos na extremidade. Depois disso é caminhar com os 8 pontos retos e a gente finaliza colocando os 2 pontos juntos naquela primeira corrente que a gente iniciou, já que a gente deixou um ponto quando iniciou e agora a gente soma mais os 2, tendo os outros 3 pontos da extremidade. E fica assim. Agora vamos iniciar a nossa próxima carreira, começando com um aumento. E agora trabalhamos os 8 pontos retos. Agora os 3 aumentos seguidos, que vão ser nos 3 pontos que a gente deixou junto. Fazendo isso, a gente já faz a volta, alcançando o outro lado, e fazemos também os 8 pontos retos. E finalizamos essa carreira com 2 aumentos. E agora vamos para a nossa última carreira com aumento. Começamos com um ponto mais aumento. Agora os 8 pontos retos. E agora um ponto mais aumento, repetido 3 vezes.
Agora os 8 pontos retos. E para finalizar, a parte de aumentos vai ser um ponto mais aumentos repetidos 2 vezes. Depois disso, a gente vai começar a trabalhar com carreiras retas de ida e volta. Mas primeiro vamos nivelar para saber exatamente, porque depois vamos fazer a costura. Para nivelar, a gente só trabalha mais 3 pontos. E assim a gente chega na extremidade. Vamos trabalhar por uma quantidade de pontos e deixar a outra parte sem trabalhar. Fazemos uma corrente, viramos o trabalho, como eu disse, é de ida e volta. E agora a gente vai trabalhar 26 pontos. Depois disso, viramos o trabalho e voltamos os 26 pontos. Fazendo ida e volta, vamos trabalhar 5 carreiras. E fica assim. Essa é a parte, como eu disse, vai dar suporte aos olhos. E vamos encaixar nessa posição e costurar na cabecinha. Os olhos eu já tenho prontos aqui, eu vou deixar a receita aqui do lado, é muito simples. São 2 esferinhas. E ó, eles encaixam bem certinho nessa parte da pálpebra. Com o tecido pintado de preto, eu cortei esses círculos e eu vou colar também nessas partes em branco. E essas partes brancas vão ser coladas nessa área da pálpebra. Mas eu só colo depois, porque antes eu vou fazer a parte do cabelo. Bom, depois de costurar, eu cortei vários fios. Eu medi a olho mesmo, o tanto que eu quero que sobre. Eu vou separar alguns fiozinhos, algumas mechinhas, entre 3 a 4. E eu vou prender na parte que seria a parte da boca. Eu vou mostrar pra vocês. Nessa parte aqui. Bem no centro. Isso tudo vai ficar escondido depois, não se preocupem. Precisa ser bem no centro para não atrapalhar na hora de encaixar os olhinhos. Então, numa distância entre um ponto e outro, assim, eu vou pegar um conjuntinho assim de fios e eu vou puxar. Nesse caso, foi muito fio, é melhor se for menos, fica bem mais fácil. A gente puxa assim e depois passa pelo meio, assim, já fazendo como fosse um nozinho e prendendo esses fiozinhos. Vamos fazer várias mechinhas assim, sempre mantendo elas juntas no meio, até a gente ter a quantidade de fios que a gente quer, e depois, por cima, a gente puxa todos esses fios. Aí você pega o intervalo de ponto entre um e outro e puxa tudo por ele. E para ver se tá bem centralizado, é assim, os olhinhos vão ficar bem encaixados e eles vão esconder tudo. Bom, depois disso já podemos colar os olhos por dentro da pálpebra e colar essa parte em preto. Ficou meio esquisitinho, depois a gente vai fazer. E a parte que eu falei, que era a parte dupla do dente, eu colei depois dessa parte, porque eu senti que faltou. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz o bracinho. Bom, o bracinho é como a perna, a gente já inicia, né, com a parte da mãozinha feita. Bom, o bracinho é anel mágico com 6 pontos, depois uma carreira de aumento mais ponto, que vai dar um total de 9 pontos, e 4 carreiras retas de 9 pontos. E depois a gente vai anexar ao que seria a barrinha da blusa, né? Aquela blusa também, ela tem a parte bem aberta. Bom, vamos começar com a manga em branco, fazemos 12 correntes. Assim, e fechamos com um ponto baixíssimo na primeira corrente. Vamos fazer uma carreira de 12 pontos,
sendo um ponto para cada corrente. Fica assim. Não finalizamos a carreira com ponto baixíssimo. No primeiro ponto, a gente vai na base e já começa a nova carreira. Vamos fazer uma carreira de 2 pontos mais diminuição. Fazendo isso, a gente chega no resultado de 9 pontos, que é a quantidade de pontos que a gente tem na mãozinha. Assim já fecha a manga. E fica assim. E agora a gente faz a união. Faz o processo de encaixar a mãozinha e a gente vai pegar o ponto da manga e o ponto da mãozinha e fazer um ponto. Fazemos isso 9 vezes, para a gente ter o resultado dos pontos da carreira. Depois disso, vamos trabalhar carreira reta em 9 pontos. Vamos fazer um total de 10 carreiras retas de 9 pontos, só que alternando a cor. Depois dessa carreira, vamos fazer 2 em vermelho, depois 2 em branco, 2 em vermelho, 2 em branco e finalizamos com 2 em vermelho. Depois disso, eu vou mostrar uma união que eu faço. Eu sempre faço em todos os amigurumis porque ela facilita na hora da costura. O braço fica assim. Bom, na parte da união, eu dobro ele assim e pego o ponto da frente e o ponto de trás. Eu uno realmente essas áreas. Faço os pontos que eu consegui encaixar. Fica entre 3 e 4, dependendo se você quer colocar esse último ponto. E depois fica mais fácil de fazer a costura, fica uma costura reta. E eu vou unir agora os bracinhos, eu costuro na parte em vermelho para ficar mais bonitinho. E fica assim. Bom, para o cinto é muito simples. A gente tem uma cintura de 30 pontos, então eu faço 30 correntes, volto, fecho o anel, né? Faço 30 pontos e é só isso. Deixo o fio longo e eu costuro para o cinto ficar bem fixo. Eu faço na divisão de cor entre marrom e o branco para ficar um acabamento bem legal. Bom, para a sobrancelha, que precisa, né, para a gente conseguir colocar uma expressão, que senão fica essa cara de louca, né, da ansiedade, eu fiz apenas 5 correntes, voltei com 5 pontos baixos na linha preta e depois eu fiz o acabamento com o fio para ele sumir. Esse, como fosse um tracinho, né, eu só colo no alto ali da pálpebra. Eu gosto de fazer uma cara que ela fica bem surpresa, então eu posiciono bem de lado. Se você quiser fazer a sobrancelha maior para fazer uma expressão maior, aí você precisa adicionar corrente e ponto. Eu uso cola de silicone frio para colar todas as partes, tanto a parte de tecido, quanto os olhos e a sobrancelha. E ela seca rápido, mas mesmo assim eu gosto de colocar um alfinete para garantir que ela não saia do lugar. E essa cola cola muito bem, gente. Mas se vocês quiserem dar um pontinho para ter mais segurança, dependendo se para quem for o público-alvo, fica mais bacana, né? E agora o cabelo, afinal o cabelo da ansiedade é lá pro alto. Para fazer o cabelo durinho para cima, eu uso cola de tecido. No caso, eu tô usando a cola pano. Eu, com o dedo mesmo, eu pego a base do cabelinho e eu passo em todos os fios, para os fios ficarem grudadinhos um no outro. Tá ficando branquinho aí para vocês aí na câmera, mas quando seca essa cola, ela some esse branco, fica só a cor do tecido. E eu colo só na base, porque eu quero que fique durinho só na base. A parte de cima fica espetadinha e cai para os lados, fazendo realmente o penteado da ansiedade. E para finalizar e tirar essa cara de louca, né, que ela fica, vamos colocar pontinho de luz nos olhos. Com tinta de tecido branco, eu uso a parte de trás da agulha e eu faço uma bolinha branca. E eu faço no outro lado, na mesma direção. Para mim, no momento que eu coloco esse pontinho de luz, ela já deixa de ter essa cara de louca e fica com uma afeição mais doce. Bom, gente, e finalizando a ansiedade, ela fica assim. Quero saber o que vocês acharam. Com a linha que eu usei, o meu ponto, ela ficou com 14 centímetros. Dependendo, né, se você colocar o cabelo mais pra cima, fica um pouco mais. Mas se vocês gostaram da receita, clique em gostei, se inscrevam no canal. Até a próxima e tchau, tchau!